Bom dia a todos. Nós estamos começando mais uma web conference. Estava aguardando a entrada de mais alguns alunos, né? Mas agora a gente já pode começar aí com uns 5 minutos de defasagem em relação ao horário original. A gente está vendo aqui a Daiane, a Elci, a Jaqueline, a Lízia participando. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, finalizem lá com aquele sinalzinho verde que o som está chegando de maneira perfeita aí para vocês. Então, por favor, me sinalizem para a gente ter certeza. A Elci já sinalizou, a Jaqueline, falta a Lízia, a Daiane também, né? Falta a Lízia também. Então, já estamos todos prontos para começar o trabalho. Então vamos lá. O esquema da nossa videoconferência é bastante semelhante ao da videoconferência anterior, né, onde a gente discutia basicamente o teor da nossa disciplina no começo, né, a gente vai ter um bate-papo inicial e logo em seguida a gente abre para as perguntas de vocês com relação à matéria, alguma dúvida que possa ter surgido aí no estudo dessa segunda parte da disciplina. A gente começa falando sobre o enfoque organizacional e sistêmico da administração. Na verdade, uma das coisas que a gente precisa ressaltar aqui para vocês é que as teorias de administração, elas não são necessariamente antagônicas entre si, quer dizer, uma nega a outra. O que acontece é que, na medida em que começam a surgir mais complicações, mais situações distintas dentro da administração das empresas, se percebe que o modelo que se usava antes para analisar um problema, ele não é tão completo, ou ele não consegue explicar com uma precisão razoável o que está acontecendo dentro da organização. Ou não necessariamente a gente tem uma situação nova, mas o que a gente tem é uma percepção mais acurada de determinados fenômenos. E aí a necessidade de se desenvolver uma outra abordagem. Então as teorias de administração, elas não caducam necessariamente. Elas simplesmente são complementadas ou são expandidas à medida em que novos problemas ou novas percepções surgem dentro do ambiente das empresas ou do ambiente do mundo de negócios como um todo. Com relação a isso, dentro do enfoque organizacional e sistêmico da administração, a gente começa abrindo com a teoria da burocracia, a teoria estruturalista, né, e a teoria dos sistemas. Vamos dar uma olhadinha na teoria da burocracia. A origem dessa teoria, né, que surge com os estudos do Weber, surge em função de um antagonismo entre a teoria clássica e a teoria dos recursos humanos. A teoria clássica é aquela que via o homem como uma máquina, e como uma máquina ele poderia ser, essa era a visão original, ele poderia ser como que ajustado para se conseguir chegar à produtividade máxima. Quando a gente tem o lançamento da teoria dos recursos humanos, a gente percebe que existem outros aspectos que precisam ser considerados, e de fato são considerados. Mas surge como que uma briga entre essas duas teorias. Não exatamente isso, mas existe um certo ranger de dentes entre os que adotam uma teoria ou outra como a maneira principal ou a maneira fundamental de analisar a complexidade da administração das organizações. Então, o modelo organizacional, né, um modelo que considerasse todos os aspectos, seria mais interessante nessa hora e ia compatibilizar as visões das duas teorias. Então ele tenta ver a empresa de uma maneira estrutural, tenta ver os recursos humanos, a complexidade, o conceito de complexidade, que a gente vai voltar a ele um pouquinho depois, e a interdependência entre os diversos elementos que compõem o processo de administração como um todo. O principal colaborador, né, o principal desenvolvedor, proponente dessa teoria, é Max Weber, que é um sociólogo e que tem uma sacada brilhante com relação a como conduzir a administração de uma maneira adequada. Então a burocracia, na verdade,
que se tem em termos de teoria, nada tem a ver com aquilo que se usa de uma forma pejorativa referente ao tema. A burocracia, na verdade, é um sistema ou um modelo em que a estrutura é organizada e controlada por normas que visam o quê? Se conseguir um processo racional e de igualdade de procedimentos. Igualdade de procedimentos significa se manter a forma de executar as coisas segundo um determinado padrão. Por quê? Porque no tempo de Max Weber, ou já no tempo de Max Weber, se percebia que havia uma extrema variabilidade na condução das atividades da organização. Em outras palavras, as atividades dentro da organização eram executadas conforme a vontade do cidadão que estava naquele momento com a responsabilidade de executá-las. E isso era péssimo. Por quê? Porque isso ia implicar em uma série de problemas que depois vieram a ser tratados com os sistemas que focavam qualidade especificamente. Então, o que o Weber diz existe a necessidade de se definir normas, existe a necessidade de se definir padrões e existe a necessidade de se definir controles para se verificar se essas normas e esses padrões estão sendo seguidos. Esse é o cerne, essa é a ideia principal da teoria de burocracia. E que, conforme vocês devem estar me ouvindo, né, aqueles que estão me ouvindo, né, devem considerar que não tem nada de errado nisso. Agora, como em todas as atividades humanas, né, o excesso, o uso de uma maneira exagerada de um determinado remédio pode trazer mais malefício do que benefício. Então, quando eu exagero nessa questão das normas e dos controles, eu posso ter uma degeneração das propostas que o Max Weber fez quando propôs essa teoria. Então, o excesso de burocracia é aquilo que normalmente a gente no dia a dia chama de burocracia. Mas a burocracia em si diz, se eu não tiver um controle, se eu não tiver uma norma para seguir, eu não vou ter bons resultados no processo administrativo como um todo. Então, a burocracia ela não é um sistema social, é um tipo de poder definido pela norma escrita. Então, toda vez que uma empresa tem um manual que oriente como deve ser feita uma determinada atividade, que tenha um determinado nível de padrão para ser seguido ao se executar uma tarefa dentro da organização, eu estou praticando atividades que estão ligadas à burocracia como um todo. Então, dentro da teoria da burocracia, já que o Weber era um sociólogo, ele começa a perceber que existem tipos de sociedade. E esses tipos de sociedade, eles orientam como as atividades vão ser realizadas dentro dessas sociedades. Então eu tinha a sociedade tradicional, que naquela época, na tradicional, e a gente tem que ressaltar muito bem, né, aquilo que é tradicional está muito ligado ao tempo e ao espaço. O que é tradicional num país não é tradicional em outro. O que é tradicional numa época não é tradicional em uma outra época subsequente. Mas naquela época, onde o Max Weber faz esses estudos, a sociedade como um todo, a tradicional, era patriarcal, paternalista, né? Onde o chefe da família e, consequentemente, por analogia, o chefe da empresa, né, chamava a si a responsabilidade principal de conduzir todas as tarefas, né? Além disso, a gente tinha um outro tipo de sociedade, não tão disseminada, mas que também existia, que era a sociedade carismática, onde surge aquela figura do líder como sendo uma figura assim, abençoada, idolatrável, né, pelas suas características pessoais, né? Então, ela era um tipo de sociedade muito arbitrária, porque o que o líder falava era o que era seguido. E, consequentemente, o líder poderia dizer sim e não para a mesma uma pergunta em momentos diferentes e aplicados a pessoas diferentes, né? Isso criava uma dificuldade muito grande, principalmente quando a gente está pensando em termos de administração. E existem as sociedades que são chamadas de legais, racionais ou burocráticas, que é o que a gente tenta implementar quando se fala da teoria da burocracia, onde tem normas impessoais, as normas são para pessoas, onde o critério principal é um critério baseado em razão, né, ou na associação do binômio causa e efeito,
eu faço isso por causa daquilo, então isso está justificado de uma maneira clara, né, dentro da própria construção da norma, né? E uma coisa que pudesse ser aplicada em todas as situações e não ao bel prazer de um determinado líder, mas em função daquilo que a gente considerasse como bom para a empresa como um todo. Além disso, né, existe dentro da burocracia um processo decisório que ele é hierárquico. Eu vou partindo de um ponto central, que seria a posição mais alta dentro da organização, eu vou dividindo responsabilidades, vou subdividindo essas responsabilidades e fazendo com que todo o processo decisório permeie a árvore que constrói a própria estrutura de comando da organização. O que o Weber também percebeu, e isso fica bem claro nos seus estudos, é que existem duas organizações dentro de uma empresa. Aquilo que a gente chama de organização formal e a organização informal. A organização formal é aquela que está reproduzida nos manuais, nas diretrizes da empresa como um todo. É a organização escrita e que não necessariamente ela é seguida. O engraçado é que a gente percebe que isso acontece dentro do próprio sistema legal dos países. Tá? Com muita frequência o pessoal diz assim, olha, existem no Brasil leis que pegam e leis que não pegam. Tá? Se a gente está falando de organização, com relação à própria regulamentação da sociedade, a depender da sociedade, eu posso ter uma sociedade mais burocrática ou menos burocrática. E como a gente tem leis que pegam e leis que não pegam, a gente poderia até ter um questionamento para se saber se nós somos excessivamente burocráticos ou não. Ou se o excesso de leis é que nos leva a fugir da burocracia como um todo. A organização informal, e eu não comentei isso, a organização informal, por sua vez, é aquela que se estabelece na prática, onde as pessoas, independentemente daquilo que é orientado pelas normas, né, elas se ajustam para tentar atingir um determinado objetivo que é comum. Aí a gente vai para a teoria estruturalista. A teoria estruturalista, ela também foca os confrontos entre a teoria clássica e a teoria dos recursos humanos, né? E ela percebe o seguinte, existe uma organização complexa, que é a empresa, onde dentro dessa empresa existem interesses conflitantes, existem pessoas com perfis muito diferenciados, de classes sociais diferentes, com posicionamentos filosóficos diferentes, e isso cria a necessidade de se considerar a empresa como composta por grupos sociais. E esses grupos sociais, eles têm que ser mais ou menos tutelados para que a gente consiga atingir o objetivo da empresa, independentemente dos interesses particulares desses grupos sociais. E aí a gente também vai ver o confronto entre o comportamento de grupo e o comportamento de indivíduos. A teoria estruturalista, então, ela tenta ver de uma maneira estruturada como é que evolui a questão dos interesses e a questão da motivação a partir de uma visão de empresa, que é subdividida em grupos e que é subdividida em indivíduos. E como é que essas coisas se interrelacionam. Notem, em uma dessas teorias que a gente está comentando, ela diz assim, a outra está errada. Pode ser que a gente tenha até um ou outro estudioso que assuma essa posição. Fulano de tal está errado e eu estou certo. Mas, de uma maneira geral, o que as teorias fazem é analisarem pontos diferentes, né, ou pontos de vista diferentes sobre um mesmo problema. Que problema é esse? Como conduzir a organização das empresas e como tentar atingir um grau ótimo de realização dentro das atividades dessa empresa. A Amitai é o nome assim, de destaque dentro da teoria estruturalista, né? E ele tem algumas máximas que orientam o seu pensamento ou que expressam o seu pensamento. A gente reproduz no nosso slide duas delas, né? O ser humano acaba prisioneiro da organização, pois depende dela para nascer, crescer, viver e morrer. Em outras palavras, aquela ideia de que o ser humano é totalmente livre,
e competente para fazer o que bem entender, ela simplesmente não existe, porque a própria estrutura cria como que um sistema que conduz, que controla o ser humano. Por outro lado, as organizações, também é uma afirmação do Amitai, as organizações são unidades sociais formadas para atingir objetivos específicos. E esses objetivos específicos, eles são maiores e mais abrangentes que os objetivos individuais. Então, os grupos se reúnem e definem objetivos que são comuns entre si. Esse que é o cerne da visão da teoria estruturalista. E ela percebe o seguinte, para os clássicos, o homem era um ser eminentemente econômico, preocupado com a geração de riqueza, com o tratamento da riqueza. Para a teoria dos recursos humanos, o homem era basicamente um ser que se relacionava com os outros. Então, era um ser absolutamente social. Então, a preocupação ou o foco principal dessa teoria era a relação que existia entre as pessoas. Os estruturalistas, eles lançam um novo conceito do homo organizacional, onde eu não estou me preocupando com a relação do indivíduo A com o indivíduo B, mas eu estou me preocupando com a relação do indivíduo com uma entidade maior que seria a organização, uma entidade que é absolutamente abstrata, porque quando a gente fala de empresa, né, a empresa não é necessariamente o prédio, a empresa não é necessariamente o funcionário que trabalha nela, mas é alguma coisa maior. E esse conceito maior, ele interage com os indivíduos e essa é a preocupação da teoria estruturalista. Ela vai tentar ver como é que é essa interação e como é que eu posso otimizar o resultado dessa interação com a organização, ou melhor, da interação entre o indivíduo e a organização. Qual é a visão, então, da escola estruturalista? Para as coisas funcionarem, elas tem que haver cooperativismo e um espírito de coletividade, né? Também ela percebe que, como existem mudanças, né, afinal de contas, ela tem a sensibilidade de que a evolução da visão da administração acontece em função de mudanças que ocorrem no meio ambiente, dentro do mercado como um todo. Então, a estrutura também tem que estar preparada para mudanças, não é assim, construir numa estrutura e imaginar que ela possa ser eterna. Por quê? Porque as necessidades ou as exigências sobre essa estrutura evoluem com o tempo. Evoluem em função do quê? De novas descobertas tecnológicas, da maior ou menor disponibilidade de recursos que se possa ter num ou no outro momento, em função também do perfil das pessoas, ou do interesse das pessoas, que evolui com o tempo, né? E assim por diante. Além disso, a percepção, já que a gente está focando na relação do indivíduo com a estrutura, que essas pessoas elas assumem diferentes papéis dentro da organização e que os papéis não são necessariamente estanques, quer dizer, eles não são eternos. A mesma pessoa que hoje é um subalterno vai se transformar num chefe ou num diretor amanhã. Então existe uma evolução na relação entre o indivíduo e a estrutura como um todo. E isso tudo é considerado dentro do bojo da estrutura, da teoria estruturalista. Também há uma outra consideração com relação à tolerância ao ambiente da organização, né? A pessoa também, para se haver bem dentro da organização, ela tem que ser tolerante com relação a esse ambiente. Se ela for totalmente avessa ao que é proposto pela estrutura organizacional ou pela organização como um todo, surge um conflito e esse conflito ele vai prejudicar os resultados que se poderia ter na ação daquela empresa, na ação daquela instituição. Essa é a visão da teoria estruturalista. E as preocupações que ela tem com isso levam à consideração de outros problemas e de outras soluções alternativas que a gente teria dentro do bojo da administração como um todo. Então, o estruturalismo vê a organização sob 3 ângulos principais, sob 3 visões principais. A racional, a gente não pode abandonar isso, né? Deve haver racionalidade nas decisões, elas não podem ser intempestivas, tomadas ao bel prazer. A naturalidade, uma visão natural. Por quê?
Porque a relação de causa e efeito da estrutura ou da organização com o meio em que ela vive, ela tem que ser considerada sempre. Se o ambiente muda, se o mercado muda, se o próprio ambiente, quando a gente fala de natureza, se ele muda, as organizações têm que se adaptar a isso. O que seria uma mudança, por exemplo, na natureza? Uma maior restrição com relação a recursos naturais, por exemplo, a água, ou com relação a minério, né? E aí, em função disso, há a necessidade da própria organização se reaparelhar, se estruturar. E isso é também um aspecto que é considerado nessa teoria. E fora isso, existem áreas de conflitos, né? E o conflito é visto dentro da teoria estruturalista como sendo um resultado e também uma necessidade em função das mudanças que acontecem fora da organização. As mudanças acontecem fora e a organização tem que também mudar para buscar um novo nível de adequação em relação ao ambiente onde as organizações estão inseridas. E aí a gente vai para a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas, né? Ela tem como elemento assim, principal do seu desenvolvimento Ludwig von Bertalanffy. E quem é esse cara? Né? É um biólogo com uma visão bastante ampla da interação de ambientes, em que ele percebe o seguinte: até um determinado momento, né, até a proposta dessa teoria de sistemas, o que a gente tem é uma visão de partes estanques. Então eu vou primeiro, para fazer uma analogia e deixar isso assim mais claro. Primeiro eu vou tratar a parte de recursos humanos, depois eu vou tratar a parte de marketing, depois eu vou tratar a parte de equipamentos, depois eu vou tratar a parte de qualidade e assim por diante, né? Então ele percebia que não é exatamente isso que a gente está dando como exemplo, mas isso serve para alinhar o raciocínio. As teorias elas davam maior ênfase a cada um dos aspectos possíveis da organização ou da administração. Mas, quando eu vejo isso, eu perco a visão do conjunto e perco muitas vezes as áreas de contato entre os diversos aspectos que eu estou considerando. E ele diz assim: se eu faço essa consideração parcial, eu vou ter também uma solução parcial para os problemas que estão surgindo. E aí ele propõe um sistema com uma visão mais ampla, em que eu vejo as diversas áreas da empresa, e além de ver as diversas áreas da empresa, eu vejo como é que elas interagem entre si. Daí a necessidade de se considerar o conceito da complexidade. O que é esse raio desse conceito de complexidade? É a ideia de que, como as coisas vão se modificando ao longo do tempo, eu tenho que permanentemente estar buscando novos pontos de equilíbrio, novas formas de me ajustar às necessidades que eu tenho e às necessidades do outro também. Então, toda vez que eu me ajusto, toda vez que eu acerto um fluxo de informação, um fluxo produtivo com uma determinada área, esse fluxo como que rapidamente deteriora em função do quê? Das evoluções que tem lá do outro lado e das evoluções que a gente tem do lado de cá. E é dentro dessa mutabilidade, dessa mudança constante das relações que surge o conceito de complexidade. Complexidade, então, seria a noção de que a gente deve buscar um equilíbrio dinâmico em função da não estanqueidade, da não cristalização, né, da posição dos diversos elementos. Se A muda e B muda, e essa mudança ela é constante, ela é contínua, a relação de A e B também deve mudar, e isso é que é o cerne das considerações de complexidade. Dentro da teoria dos sistemas, então, existe a teoria da forma. A teoria da forma diz que o todo é maior que a soma das partes, então quando eu tenho A com B, eu tenho alguma coisa que é maior do que simplesmente juntar as pessoas que trabalhavam no ambiente A e as pessoas que trabalhavam no ambiente B, maior do que juntar as normas, eu tenho que criar visões diferentes, visões mais amplas. E isso é que é o cerne da teoria da forma, que diz assim: quando eu junto duas partes, eu vou ter mais do que simplesmente a junção de equipamentos, máquinas, pessoas e assim por diante. Eu tenho alguma coisa mais ampla.
e as propriedades, mas as propriedades das partes acabam sendo definidas pelo todo a que pertencem. Isso é, antes elas trabalhavam de forma estanque, então as partes trabalhavam de formas estanques, os sistemas trabalhavam de formas estanques. Mas na hora que eu junto, as propriedades ou as características que vão fazer com que esses sistemas sejam mais eficazes, elas mudam em função dessa junção. Um exemplo típico que a gente pode dar, para fazer uma analogia, seria a questão da junção de empresas, a fusão das empresas, onde eu pego, por exemplo, um Banco Itaú com um Banco Unibanco, ou um Banco Santander com um Banco Real, e junto essas partes. Quando eu junto essas partes, o novo sistema que surge, ele está acima dos dois sistemas anteriores. E ele condiciona o funcionamento das novas partes, das partes antigas que vão compor a nova estrutura que está surgindo. Essa que é a ideia da teoria da forma. E também tem a cibernética, que diz o seguinte: a informação é a base do controle dos sistemas. Então, quando a gente está falando de cibernética, cuidado que a gente não está falando de computador, a gente está falando de cibernética no sentido de tratamento da informação em si. Então, o autocontrole de um sistema depende do quê? Do fluxo adequado de informações, né, sobre o objetivo e sobre o seu próprio desempenho. Então, na medida em que as informações fluem bem, o sistema funciona bem. Na medida em que as informações saem truncadas, incompletas ou atrasadas em relação à sua necessidade, o sistema sofre com isso. E isso é o cerne da preocupação da visão cibernética dentro da teoria dos sistemas. E tem, então, a teoria geral dos sistemas, né, que é proposta lá pelo principal representante dessa visão de teoria, que é o Ludwig, né, que diz assim: o desempenho, então, de qualquer componente depende do sistema em que ele se insere. Para eu dizer que o departamento de RH é bom, eu não posso olhar só os indicadores do próprio sistema, né, do próprio departamento. Ah, ele é bom porque a gente faz as coisas rápido aqui dentro. Ele é bom porque a nossa folha de pagamento é enxuta. Eu tenho que olhar o sistema como um todo. Então eu tenho que ver se eu estou fornecendo funcionários adequados para a administração, se eu estou fornecendo funcionários adequados para a produção, se eu estou oferecendo um treinamento adequado para eles. Quer dizer, eu tenho que ter uma visão mais abrangente para avaliar cada uma das partes do sistema. E essa é que é a visão da teoria geral dos sistemas. Então, o que ela propõe? Ela propõe que a gente tenha uma visão mais ampla da organização como um todo, que a gente tenha uma visão holística das empresas. E dentro disso tem aquele modelinho clássico, né, em que, para tentar esquematizar o que acontece, eu tenho uma série de entradas, né, um processamento que é feito sobre essas entradas podem ser recursos humanos, maquinário, matéria-prima, então é feito um processamento e eu tenho uma saída. E essa saída seriam os produtos e serviços da empresa ou os produtos e serviços gerados por cada uma das partes que constituem a empresa. As entradas e saídas do RH, as entradas e saídas do sistema de controle da produção, as entradas e saídas da área comercial e assim por diante. E quando essas saídas não são saídas julgadas adequadas, eu refaço todo o meu processo, eu vou ajustar o processo para tentar atingir aquele nível de excelência que eu estava buscando. Então esse pensamento, essa visão assim cíclica, é que é o cerne da teoria de sistemas. Então a gente vê que os sistemas são organismos vivos, eles nascem, herdam seus traços naturais a partir da origem de onde eles surgiram e também morrem no seu devido tempo. Elas têm um ciclo pré-determinado, né? São concretos no sentido de eu consigo ver a ação desses sistemas, e eles também são completos no sentido de que eles têm uma objetividade e essa objetividade é que conduz toda a ação deles como um todo. Bem, também são sistemas organizados, né, porque eles adquirem uma estrutura e essa estrutura é apresentada em um estágio. Não tem um ciclo de vida definido, no sentido de que a sobrevivência das organizações depende muito das ações que estão sendo tomadas e da capacidade que elas têm de mudar em relação ao seu ambiente. A gente imagina, por exemplo, uma IBM
que tinha uma visão lá atrás, na década de 70, de grandes máquinas que ocupavam andares inteiros de um prédio, e que hoje em dia, aliás, antes de hoje em dia, passou pela criação do PC. O PC surge dentro da própria IBM, né, onde a gente parte da grande máquina para aquela máquina de processamento pessoal e individual, e hoje em dia se adapta para a visão de um processamento dentro da nuvem, né, um processamento baseado em internet. Isso tem uma mudança radical de pensamento dentro da organização, né? E isso surge muito em função de quê? De necessidade dos clientes, do avanço tecnológico que está disponível para as empresas como um todo. E se a IBM não se adequasse? Se ela não se transformasse, ela teria morrido lá atrás. Por isso que a gente fala que as empresas não têm um ciclo de vida definido dentro da teoria dos sistemas. Isso depende muito da capacidade delas de se adequarem ao que está acontecendo no exterior. Finalmente, a gente tem a abordagem contingencial. E a abordagem contingencial, né, diz o seguinte: primeiro, o que é? Contingência é algo incerto ou eventual, que depende de alguma coisa. As propostas com relação à abordagem contingencial vêm então de Chandler, de Burns e Stalker, de Lawrence e Losch e também do Woodward. Tá? E o que é essa abordagem contingencial? Ela diz o seguinte: independente do que você planejou, o mundo acontece. As mudanças acontecem. Então eu tenho um planejamento, e eu cito isso várias vezes, que é fechado no dia 10 de setembro, e que, em função do que acontece no dia 11 de setembro, já não vale mais nada no dia 12. Em outras palavras, as mudanças de fora, elas acabam passando por cima do nosso planejamento, da nossa visão. E há a necessidade, então, de se estar monitorando constantemente o que acontece fora da organização e reagindo a isso. Não uma reação passiva, né? Porque eu devo continuar fazendo o meu planejamento, né? Eu devo ter uma objetividade naquilo que eu faço. Mas essa objetividade, ou esse planejamento, ele tem que ser adaptado em função do que acontece fora da organização. E essa é a preocupação maior da abordagem contingencial. Reforço aqui, se vocês estão percebendo, quando a gente fala da abordagem contingencial, a gente não está falando necessariamente mal ou contrapondo nenhuma das coisas que é prevista, que é destacada nas outras teorias. A gente está simplesmente abordando um novo aspecto. Eu crio uma estrutura, eu interajo com o meio ambiente, mas esse ambiente muda e às vezes muda de maneira brusca. E eu tenho que ter um plano contingente para reagir a isso. Então, o Lawrence e Losch que consideram que as condições organizacionais vão depender, elas estão submetidas às condições do ambiente. Quando o ambiente muda, eu preciso me adaptar rapidamente ao que está acontecendo. E aí, a gente criou aqui uma cópia, e eu estou vendo que não ficou muito legal, uma cópia de uma imagem lá da nossa apostila, que fala da variabilidade do ambiente da empresa, onde a empresa está inserida, em função dele ser heterogêneo ou homogêneo, dele ser estável ou instável. Isso aqui é o cerne da teoria da abrangência, né? Embora a imagem fique ruim, vocês conseguem recuperar essa figura lá do material básico de estudo. Então, se eu tenho um ambiente que ele é estável, eu posso pensar numa organização que a estrutura dela, ela consegue se permanecer como um todo, né, por mais tempo. Se esse ambiente é instável, ela precisa se reestruturar constantemente. Por outro lado, se o ambiente é heterogêneo ou homogêneo, quer dizer, existe uma grande variabilidade nos aspectos do meio ambiente, eu posso ter necessidade de criar estruturas específicas para condições específicas. Então é assim, se as condições são diferentes entre si, eu vou criar estruturas que são diferenciadas para cada uma dessas condições. Mas, além disso, as condições elas podem variar com o tempo, e aí eu vou ter uma maior ou menor necessidade de adaptar essas estruturas. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha
no sul do país, ela não pode ter uma visão de mercado equivalente à visão de uma empresa que estabelece no norte do país. E se for a mesma empresa, uma subsidiária tem que ter uma estrutura, uma maneira de se relacionar com o ambiente do sul, que é diferente daquela que se iria interagir com o nordeste, por exemplo. Essa que é a visão lá da abordagem contingencial. Existe um contínuo, existe uma variação, tanto em termos de tempo, quer dizer, as coisas mudam rapidamente com o tempo, como também com relação aos seus aspectos locais. E a empresa precisa considerar isso na hora de tocar a sua organização. O planejamento, por conta disso, ele também é um planejamento que deve ser estabelecido, né? De uma maneira estruturada. E aí a gente fala da abordagem estratégica. O que é essa maneira estruturada? Os níveis da organização têm que ser considerados na hora que eu vou estabelecer um planejamento. Então eu parto do geral para o específico. E essa é que é a orientação da divisão do planejamento estratégico, do planejamento tático e do planejamento operacional. No estratégico eu defino grandes objetivos, no tático eu defino como esses objetivos podem ser alcançados e no operacional eu cuido das atividades diárias que vão implementar a proposta de como se atingir esses objetivos. Então lá no planejamento estratégico eu estou dizendo assim, eu pretendo migrar do ambiente de grandes máquinas para o ambiente de PC, que foi o que a IBM fez na década de 90, 80, 90. Legal, então esse aí é a orientação geral da empresa. Como é que eu vou fazer isso? Então o tático vai dizer, agora eu vou precisar de novos tipos de empresas, novos tipos de indústria, novos tipos de fábrica, ou vou buscar parcerias com quem já tem o tipo de fábrica que eu preciso. E finalmente, dentro da fábrica, no dia a dia, eu vou conduzir as coisas dentro de padrões que precisam ser seguidos para eu atingir os objetivos originais. Aí eu estou preocupado com o operacional. Essa visão é a visão estratégica da administração como um todo. Quais são as considerações quando eu vou falar de estratégia? Eu vou considerar os clientes, eu vou considerar os produtos que eu vou oferecer para esses clientes, eu vou considerar o posicionamento dos meus concorrentes, se é melhor ou pior do que o meu, eu vou considerar os fornecedores que eu tenho disponíveis para viabilizar a criação desses produtos e eu vou considerar também os avanços de toda a ordem, porque já que a gente está falando a gente falou da teoria contingencial, eu não posso perder de vista que o mercado muda, as pessoas mudam e, consequentemente, as organizações têm que mudar. Quando eu falo desses 5 elementos, eu estou falando basicamente da estrutura de Porter, que brilhantemente conseguiu sintetizar isso tudo com uma única figura que a gente tem lá também no nosso material, né, que são as forças de mercado de Porter, né? Os fornecedores, os clientes, né? A questão dos concorrentes entre si, né? Os novos entrantes, aquelas empresas que podem entrar no mercado e reformular toda a relação que existe entre as partes do mercado e, finalmente, também os produtos substitutivos. Os produtos substitutivos falariam do avanço de toda a ordem, que seriam os avanços tecnológicos. Um exemplo típico disso, que a gente costuma dar com frequência. Qual é o substitutivo natural para o relógio de pulso? Eu continuo usando relógio de pulso, então não tem substitutivo para ele porque eu gosto. Mas a gente está falando de uma maneira geral. E quando a gente fala de uma maneira geral, um produto substitutivo para o relógio de pulso é, por exemplo, o celular, né? Um aparelho de telefone hoje em dia faz tudo, até atender ligações telefônicas. Então ele é um substitutivo do relógio. E substitutivo de uma série de outras coisas, como por exemplo também a máquina fotográfica. Uma das razões porque a Kodak, né, pediu concordata. Ela não conseguiu se adaptar a esse mercado e às mudanças que surgiram em função do seu produto. Então houve uma falha aí com relação à abordagem contingencial e também com relação às mudanças que ela precisaria implementar. Finalmente a gente vai chegando ao final falando da teoria da decisão.
A teoria da decisão nada mais faz do que tentar orientar o processo de tomada de decisão, onde a gente identifica um problema, faz um diagnóstico sobre ele, gera alternativas, escolhe essa alternativa segundo um determinado critério e implanta essa alternativa. E essa implantação gera novas situações que têm que ser consideradas. Essas novas considerações alteram lá o meu ambiente, alteram o problema, e aí eu preciso voltar e retomar todo o processo mais uma vez. As ferramentas que a gente tem para a teoria ou para as considerações com relação à tomada de decisão são também apresentadas no nosso material, que são o Ishikawa, o Pareto e a matriz de preferência. São ferramentas que procuram relacionar causa e efeito dentro de um determinado problema, que é o que o Ishikawa faz. Procuram priorizar ações em função da urgência de tomada de decisão. Então, primeiro, o que é mais importante, e procuram também dar subsídio na hora de escolher as alternativas, para que a escolha das alternativas não seja subjetiva. Então, isso é o objeto da matriz de preferência, definir como é que eu vou selecionar essas alternativas de uma forma em que eu consiga fugir da subjetividade. As decisões dentro das organizações, a depender do tamanho das organizações, da cultura onde ela está inserida, elas também podem ser autocráticas, centralizadas na pessoa, compartilhadas, onde várias pessoas dão pitaco em cima daquilo que precisa ser feito, ou então delegadas, onde a gente repassa a responsabilidade de tomada de decisão para outras pessoas por diversas razões. Eventualmente porque não há tempo suficiente para que uma pessoa só tome decisão, ou porque aquela pessoa para quem a gente repassa tem melhor condição de decidir sobre aquele ponto específico que lhe está sendo delegado. O que mais? Finalmente, nas abordagens contemporâneas, que é o que fecha a nossa matéria, a gente fala especificamente das novas ferramentas que estão surgindo hoje em dia. Benchmarking, que é o que? A comparação daquilo que eu faço com o que o concorrente faz, com o que as outras empresas semelhantes a mim fazem. Para quê? Para tentar fazer uma cópia criativa, uma cópia crítica daquilo que foi adotado em outros ambientes, para dentro da minha organização, objetivando melhor desempenho. O outsourcing, que é o quê? É algo que vai além da terceirização, é uma coisa mais ampla que a terceirização, onde eu busco parceiros que vão conseguir suprir pontos específicos do desenvolvimento do meu negócio. Então eu vou como que subdividindo a minha empresa e passando responsabilidade na minha cadeia produtiva para outras entidades. O que é o objetivo com isso, principalmente? Explorar a otimização que os meus parceiros devem ter sobre um ponto específico da minha cadeia de valor, dos meus estágios de desenvolvimento de negócio. O ciclo PDCA, que é uma visão muito voltada para a qualidade e que tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá da tomada de decisão, onde é óbvio, mas nem sempre no dia a dia a gente consegue fazer, há necessidade sempre de se fazer um planejamento. Esse planejamento considerar tudo que pode surgir de desdobramento naquilo que eu vou fazer. Depois desse planejamento, executar efetivamente as atividades que foram planejadas, acompanhar isso com a fase do controle ou da checagem e, finalmente, fazer uma análise crítica daquilo que aconteceu, dos resultados, para eventualmente retomar, eventualmente não, na verdade, na maioria das vezes, retomar a fase de planejamento, fazendo ajustes e voltando no ciclo perpetuamente. E, finalmente, o conceito de qualidade total, que é um conceito que permeia o nosso dia a dia na busca crescente por índices cada vez mais pesados, cada vez mais restritos de satisfação. Satisfação tanto para aquilo que o stakeholder quer, em termos de lucratividade, em termos de retorno sobre os seus investimentos, como também satisfação para os clientes, e sem eles as organizações não sobrevivem. Esse é o cerne aí das nossas 4 unidades que compõem a parte final da nossa disciplina, e a gente agora vai dar uma paradinha para tentar aproveitar esses últimos instantes para tirar alguma dúvida que possa ter
ficado da nossa exposição ou da matéria. Então, vou abrir agora espaço para quem tiver alguma dúvida se manifestar e fazer perguntas sobre o nosso conteúdo. Eu me alonguei um pouquinho, mas também o tempo não, mas o conteúdo é extenso e eu julguei que era melhor a gente falar um pouquinho mais sobre os tópicos. Então, quem quiser se manifestar, por favor, ou pelo chat, ou através do chat, ou através da mãozinha, né? Me peça o microfone que a gente abre o microfone. Por exemplo, a Daiane, aparentemente ela está digitando alguma coisa, mas eu habilitei o microfone para você, Daiane. Se você quiser se comunicar por voz também, isso aí já está disponível. E os outros também que queiram se manifestar, por favor, o façam. Então a gente tem o André, tem a Denise, a Elci, a Gislene, a Jaqueline, a Lise, a Nádia, a Priscila. Né? Fora o André, uma frequência nessa nossa segunda webconference, né? Absolutamente feminina. Então, vamos lá. As dúvidas que vocês queiram manifestar, a participação de vocês. Por favor, a gente está disponível agora. Vão aguardando aí se existe alguma dúvida, alguma manifestação. Se isso não acontecer, a gente dá mais um tempinho, né? E aí encerra essa segunda webconferência sobre a matéria de modelos de administração. O que eu queria realmente ressaltar para vocês, né, principalmente, é o aspecto de que não existe necessariamente uma contraposição entre as teorias em si. Elas muitas vezes são complementares, elas abordam pontos da teoria da administração que são pontos não necessariamente antagônicos, né, de contraposição, mas uma questão maior, que é a questão dos diversos aspectos que a gente pode abordar dentro da administração. Olhar mais pelo lado dos recursos humanos, mais pelo lado dos sistemas em si, de como as empresas processam cada coisa, olhar a interação que pode surgir entre a empresa e o meio ambiente. Toda vez que eu vou observar um determinado aspecto da administração segundo com um maior enfoque em cima disso, eu posso estar usando mais os recursos de uma determinada teoria. Daí a necessidade de se desenvolver estudos específicos sobre esse tema. E isso é que origina o surgimento de tantas teorias que a gente tem dentro da área de administração. Mais ainda, algumas teorias elas não se aplicam necessariamente a todos os tipos de negócios. Existem coisas que são mais afeitas a empresas voltadas para a área de serviço, outras para empresas voltadas para o comércio, outras para empresas voltadas para a área industrial e assim por diante. Então isso aí muda de empresa para empresa. De ambiente para ambiente também. Bem, não tendo nenhuma manifestação por parte de vocês, a gente vai encerrando aqui o nosso encontro, desejando a vocês um bom resultado aí nas provas que vão surgir. E lembrando que a gente já tem uma terceira webconferência, essa terceira webconferência tem uma estrutura um pouquinho diferente dessa. Na verdade, ela não é focada em determinado aspecto da disciplina e nem se propõe a preparar vocês para a prova no sentido de dar dicas do que vai cair na prova. É, na verdade, uma webconferência onde a gente espera que vocês tragam dúvidas, né? Dúvidas sobre pontos específicos, e aí a gente vai tirar as dúvidas no encontrão com todos vocês, tá? Obrigado aí pelo sinal de aprovação, Priscila, pela
pela webconferência. A gente tentou preparar alguma coisa que conseguisse varrer de uma maneira abrangente com todo o nosso conteúdo. E eu desejo a vocês um excelente final de semestre, bons resultados nas provas e que a gente acabe se encontrando nos próximos semestres também. Felicidade para vocês todos, tanto no ambiente acadêmico, quanto também nas suas realizações pessoais e também na sua atividade profissional. Até breve, felicidades então.